E fiquem ligados no canal Giro de Novelas e fiquem por dentro de tudo que irá acontecer no próximo capítulo com fortes emoções em Tititi. Depois que Marcela deu à luz, Bruna queria saber quem é Renato. Gustavo, muito malandro, consegue despistar a mulher dizendo que é um irmão que morreu da Marcela. E ela ficou muito abalada com a morte. Nisso, quem ficou com ciúmes foi Edgar. Quem ficou intrigada com a semelhança de Paulinho e Renato foi Estela. Confira agora tudo o que irá acontecer no próximo capítulo, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Mesmo diante de todos os ciúmes, Edgar vai até o hospital para ver Marcela e Paulinho. Ele ainda diz para a moça que sabe que ela está passando por um momento delicado, mas os dois precisam conversar. Marcela, que não é boba, sabe do que se trata. Só que Edgar pede desculpa dizendo que ficou muito confuso, porque eu falei o nome do Renato. Edgar disse que não, porque ele não falou dele, não falou que ele era o pai da criança. Eu tinha acabado de dar luz, eu tava cansada, exausta, e eu nem lembro o que eu falei. Se eu tivesse com a minha cabeça no lugar, eu jamais teria falado o nome do Renato, até porque gerou mais uma onda de mentiras em cima da sua mãe. Edgar disse que não foi a cabeça dela que fez ela dizer o nome do Renato, foi o coração. Marcela, bem sincera, diz a Edgar que ela jamais será indiferente a Renato, tudo que eles viveram junto. Até você nunca será indiferente com a Luísa. É uma história que vocês viveram, não tem como passar uma borracha. Não seria justo com a gente e nem com o nosso sentimento. Edgar tá com medo do Renato voltar a querer criar o filho dele e os dois ficarem juntos. Só que Marcela diz que não há uma possibilidade disso acontecer, até porque o Renato não sabe da existência do Paulinho. Edgar diz que quando ela estava grávida tudo parecia mais fácil. Eu tô com pavor de ficar com uma família, me entrar de cabeça e depois entregar para quem é de direito. Tá vendo como foi mais fácil esperar para ver a realidade de frente? Edgar, se você quiser parar por aqui, não tem problema nenhum, não se sinta em dívida comigo. Edgar garante que ama a Marcela, é com ela que ele quer ficar, mas ele tá morrendo de ciúmes e ele tá com medo do Renato voltar e perder ela pra ele. Marcela pede pra Edgar nunca duvidar que é com ele que ela quer ficar e criar o seu filho. Edgar já se derrete e pega Paulinho no colo, dizendo que o menino até se parece com ele. Marcela diz que claro que tem que parecer, ele é nosso filho, alguma coisa ele tinha que puxar. Jacques está revoltado com o filho por ter abandonado o curso de inglês na primeira semana. Pedro alega para o pai que não adiantava ficar no curso, era cheio de brasileiro e eu não ia aprender nada. Eu preferia aprender no dia a dia com a vida. Jacques questiona por que não avisou que tinha saído do curso. Se eu tivesse avisado, você não deixaria eu ficar lá. Então, eu não ia aprender. Jacques fica ainda mais revoltado com o deboche do filho. E ainda diz que todo mês ele tinha que mandar praticamente um preço de 6 vestidos para manter o rapaz lá. Pedro, com toda a sua ironia, diz que ele reclama tanto de ter mandado dinheiro para ele ficar no Canadá, mas não reclama dinheiro de gastar com as mulheres aqui no Brasil. Jacques fica ainda mais revoltado e pega o cinto para bater nele, só que Júlia chega e não deixa isso acontecer. Gino, Desirê e Nicole chegam na casa de Rebeca para o jantar de noivado com o Jorgito, e Nicole fica encantado com a casa. E no outro lado, Breno chama a atenção de Thaís enquanto ela tá lá em casa sem fazer nada. Jorgito tá casando com a sobrinha do operário. Jacques chega na casa de Clotilde e ela arma uma chegada de um garotão dizendo que já tinha marcado um outro compromisso. Ariclênios oferece dinheiro para que Gabi seja espiã no ateliê de Jacques e ela rejeita e ainda reage bem furiosa. Jacques, bem furioso, quer saber com quem Clotilde vai jantar e ela diz que é um amigo. Ele quer saber se é só um amigo mesmo ou tem algo mais. E ela, querendo ser exclusiva, diz que já que ele sai com todas as mulheres, ela também tem o mesmo direito. E nesse momento chega Ricardinho. Ele ainda pergunta se está atrapalhando alguma coisa, mas Clotilde diz que não, já que Leclerc é o seu patrão e ele já tá de saída. E tudo isso não passava de um plano. Assim que Jacques vai embora, Clotilde comemora com Ricardinho. Lute fica muito irritado com as armações do Ari. Ele não acredita que o pai teve coragem de fazer um pedido desses para Gabi e ameaça parar de ajudá-lo se ele continuar com as armações. E Dona Mocinha fala do grande sucesso de Desirê só para provocar a cobra sonsa da Stephanie. Ângela encontra Armandinho completamente embriagado no bar e leva para casa. Becca conversa com Gino e surge um clima de sedução entre os dois.
Edgar comunica pro pai que irá registrar Paulinho como se fosse seu. Gustavo fica totalmente chocado com o comunicado e pede para Edgar não fazer isso. Renato pode aparecer e reivindicar a paternidade do filho. Mas não é você que ia criar o Paulinho como se fosse seu neto? Ele não ia ter o sobrenome da família? A única diferença é que no lugar do Osmar será Edgar, o pai da criança. E segundo a Marcela, Renato nem sabe da existência desse filho. E se eu vou criar ele como se fosse meu filho, nada mais justo do que eu colocar o meu nome na certidão de nascimento dele. A referência paterna que ele vai ter será eu, e pai é quem cria e não quem coloca no mundo. Julinho lembra a Marcela que Renato é o pai do Paulinho, e ele não ficou sabendo da existência do filho porque ela não quis. Ela escondeu isso dele, e ela vai fazer de tudo para que Renato não descubra que Paulinho é filho dele. Pedro reencontra os irmãos, mas o clima hostil continua entre eles. Jacques procura Jaqueline para se queixar de Pedro e é desprezado por ela. E já no outro dia, Jacques pressiona Pedro a arrumar uma ocupação ou ele terá que trabalhar no ateliê. Estela revela a Susana que está intrigada com a semelhança entre Paulinho e Renato e comenta que pretende visitá-lo novamente. Edgar decide fazer uma surpresa e registrar Paulinho como seu filho. Marcela teme a reação de Bruna. Edgar avisa Camila que o filho de Marcela nasceu e a convida para visitá-lo. Lute deixa cair os seus croquis e Valquíria se surpreende com os desenhos. Clotilde comenta com Jacques como foi seu suposto encontro e ele morre de ciúmes. Breno, que já tem um novo plano em sua mente, passa mal e desmaia na fábrica em frente a Rebeca. Edgar diz para Marcela que ele será o melhor pai do mundo e o melhor marido do mundo, e eles serão uma família muito felizes. O que ele não contava é que a mãe tá escutando tudo. O que significa isso que eu acabei de ouvir? Você vai ser o melhor pai do mundo pro Paulinho? O melhor marido pra Marcela? Cansado de esconder o namoro, eles acabam revelando toda a verdade. A gente ia contar toda a verdade pra senhora, dona Bruna, assegura Marcela. A gente tava esperando só o momento certo, completa Edgar. O melhor momento pra quê? Pra cravar um punhal no meu peito? Você não vê que isso é uma profanação? A Marcela acabou de ter um filho do Oscar. Você está cobiçando a mulher do seu irmão, diz Bruna totalmente revoltada. Edgar quase contará o segredo sobre a paternidade do bebê de Marcela. Não é nada disso do que você tá pensando. Escuta aqui, eu não sou tão distraída como você pensa não. Você não acha que eu percebi o seu interesse por ela quando você ainda era noivo da Camila? Quer dizer que essa história começou quando você ainda era amante da sua sócia. Mãe, entende uma coisa, eu amo a Marcela, será que é difícil pra você entender? Você vive falando de amor, de compreensão? Custa aceitar duas pessoas que se amam? Só tem uma coisa pra te dizer, Edgar. A história que começou errada não tem como dar certo. E essa história de vocês começou muito mal. Clotilde chantageia Jacques e o estilista acaba cedendo às suas chantagens e ainda dá um aumento de 50% no salário da moça. Lutz confessa que desenha para Vitor Valentim, só que Valquíria não aceita. Gino descobre que Breno passou mal na sala de Rebeca. E Breno recebe atendimento médico e é aconselhado a fazer exames. Bruna acusa Edgar de trair a memória do irmão e ele decide sair de casa para morar com Marcela. Só que Bruna se desespera com a possibilidade de ficar longe do neto. Gustavo diz que a solução é aceitar o amor de Edgar e Marcela e Camila ouve sem querer. Pedro se encontra com Jorgito e conta ao amigo sobre a sua viagem. Nicole visita Lugar Models e exige um aumento de cachê a Desirê. Gino convida Rebeca para jantar. Lourdes comunica a Ariclenes que seu contratante cansou de esperar o sucesso de Vitor Valentim e está exigindo todo o seu dinheiro de volta. E agora, como é que Ari vai sair dessa? Continue ligados em tudo que irá acontecer nos próximos capítulos com fortes emoções em Tititi. E não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.